Fala gringueiros, tudo bem com vocês? Teacher Dan aqui e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre, principalmente aí com você que tenha consciência de que o inglês é importante e que se ainda você não passou pela triste situação de receber uma proposta de emprego e perder por causa do inglês, e aí se você não passou por isso ainda, você tenha consciência de que um dia você pode passar, né? Por quê? Porque você está atrás da sua carreira, você está estudando coisas, né? E uma hora aparece, né, fazendo um bom trabalho, lógico, e uma hora acaba aparecendo uma oportunidade aí que de repente vem um pré-requisito, precisa de inglês avançado, inglês intermediário. E aí é uma coisa que não tem como esconder, né? Você vai passar por alguma entrevista, então você precisa daquilo, né? E assim, a gente sabe que nunca foi fácil estudar inglês, né? Não falo que é difícil, o inglês é considerado a língua mais fácil para se aprender, porém não é uma língua fácil nem de longe, tá? Tem todas as regras, estruturas, é lógico, eu brinco com meus alunos, eu falo assim que se você aprendeu português, né, o inglês é fichinha, né? É uma brincadeira, né? Não é tão fácil assim, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite ou em 4, 5, 6 meses, como muitas pessoas falam. É uma coisa que você precisa de muita dedicação, muito esforço. E assim, tem muitas pessoas que gostam de ir em aula particular, em aula presencial, pessoas que gostam de estudar online. E assim, independente aí da sua preferência, você tem as suas dificuldades particulares aí, né? E assim, que atire a primeira pedra quem nunca desanimou um pouquinho, né? Seja por conta assim, de cometer algum erro ou simplesmente porque não está entendendo alguma coisa ou não está avançando, né? E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre eu vou dar 10 dicas aqui para vocês de como se manter aí motivado para alcançar então a sua fluência. Let's go! A primeira dica que eu dou para vocês é encontre coisas que você gosta, tá? E o que eu quero dizer com isso? É porque assim, às vezes a gente cai na ideia de que porque aquela pessoa aprendeu inglês de uma forma, a gente tem que aprender da mesma forma. Então, assim, imagine que você tem um amigo que gosta de Shakespeare, por exemplo. Mas é o seu caso? Fala pra mim, você gostaria de aprender dessa forma? Então não se force a aprender alguma coisa de uma forma só porque alguém está falando para você que funciona ou alguém está impondo aquilo, né? Você precisa aprender com isso. Isso não existe, tá? A primeira regra, uma coisa que eu falo bastante para os nossos alunos se você, assim, não pensar primeiramente em que o inglês pode ser, né? Você pode aprender inglês de uma forma mais relax, uma forma mais tranquila, tá? Realmente é a primeira regra. Por quê? Imagine que você vem para uma aula e de repente você já vem com aquele pensamento do tipo, putz, eu preciso para aula de inglês. Nossa, eu tô cansado, não aguento mais. Nossa, que bosta! Por que você então iria atrás de aprender alguma coisa, né, de uma forma que você não gosta? Então hoje a gente tem muitas coisas, a gente tem muitos recursos e aí que você pode escolher a forma que você vai aprender, ok? E assim, no YouTube, por exemplo, tem muitas formas. Então, se você gosta, por exemplo, de falar sobre investimento, né, você consegue achar centenas de vídeos que você pode praticar ali em inglês, né? Ou se você gosta de falar sobre relacionamento, né, você também consegue achar pessoas ali falando sobre isso, ok? Então, essa foi a primeira dica, vamos aqui para a segunda dica. Imagine, pense no seu objetivo, tá? Tem aquele ditado, né? Se você não sabe, né, para onde você está indo, qualquer caminho é válido, né? Então, você ter um objetivo é muito importante, tá? Então, por exemplo, em 6 meses eu quero aprender ao ponto de conversar com alguém, tá? Eu gosto de falar que não é possível aprender inglês fluente em 6 meses, mas você consegue aprender em 4, 5 meses aí o ponto de se começar a comunicar, tá? Isso é completamente possível, certo? Então, imagine o seu objetivo e coloque, trace então essas metas, tá? Para você mesmo. Então, no prazo de 1 ano eu quero fazer isso, ou eu quero
chegar nesse nível, tá? Eu vou fazer um vídeo também falando para você um pouquinho sobre os níveis, tá, do inglês, e aí dá para você ir lá também e conferir aí qual é o nível que você tá, né, como você sabe se você está naquele nível ou não, ok? Dica número 3 aqui, estude outros aspectos da língua, tá? Então se você está aprendendo inglês, tente aprender um pouquinho também sobre a cultura do país, né? Então, se você não é uma pessoa que é muito fã dos Estados Unidos, por exemplo, por que não aprender alguma coisinha sobre a Inglaterra? Ou sobre a Austrália, países que falam inglês. Então, aprender um pouquinho da cultura, com isso você consegue tantos recursos aí para estudar, como alguma leitura, e você aprende alguma coisa sobre aquilo e ainda consegue aí aprender vocabulário, aprender estrutura gramatical. E aí a gente volta ali para aquela nossa primeira regra, né, que acaba deixando você mais interessado naquilo. E quando você está interessado, você consegue deixar tudo mais produtivo. Dica número 4, fale, ok? Simples assim, fale. Não fique preocupado com os erros, eu vou falar um pouquinho, isso aqui é uma das dicas também, mas não fique preocupado com erros que você vai cometer. Por quê? Porque você vai cometer erros, tá? Imagine uma criança conversando. A criança começa e fala um monte de coisa errada, né? Eu tenho uma filha pequenininha que até ela tem 5 anos e ela fala estransparente, por exemplo, para transparente. E é aquele tipo de palavrinha que é tão bonitinha a criança falando que eu tenho até dó de corrigir. Mas enfim, brincadeiras à parte, você vai cometer erros, isso é a coisa mais normal do mundo. E não é só normal, mas é necessário para que você aprenda também, tá? Por quê? Quando você comete um erro e você tem uma pessoa ali, um professor ou um tutor, que fale para você, olha, melhor dessa forma, ou dessa forma não está tão correta, isso cria um gatilho na sua mente que acaba trazendo, você revivendo, faz você então reviver aquele erro na próxima vez que você for conversar, tá? Então isso é muito importante. Mas, voltando aqui para o ponto, converse, tá? Fale, desde a sua primeira aula, então, se você começou hoje, faça ali as suas frases, fale com você. Se você não tem ninguém para conversar nesse momento, fale sozinho, vai na frente do espelho, faça alguma frase pequenininha, porque realmente o ponto mais complicado ali de desenvolver realmente é a fala. Por quê? Porque às vezes a gente tem um pouco de medo de falar. Voltando ali no exemplo da criança. Criança fala tudo errado ali no comecinho, mas fala, tá? Então é isso que vai fazer você aprender. Então aos poucos você vai lapidando aquilo e a hora que você vê, você já está falando muito bem aí, né? E logo também alcançando a fluência. E aí a dica número 6 aqui, muito importante também, encontre vídeos, tá? E aí você pode assistir em inglês ou em português, vídeos de pessoas dando o depoimento, né, de como que elas aprenderam, de como elas tiveram sucesso no aprendizado, né? Porque assim, talvez ali o mesmo motivo do seu desânimo nesse momento pode ser o motivo que uma pessoa teve ali e de repente você consegue aprender ali com ela como ela venceu aquilo, né? E mais importante aí, o que essa pessoa fez para chegar então a falar inglês fluentemente. E aí, indo então para a nossa dica número 7 aqui, escreva, mesmo que bem básico, mesmo que muito simples, escreva um pouquinho sobre o seu dia em inglês. Tá, eu preciso aprender a fazer textos, né? Não nesse momento. Imagine assim, que você vai escrever coisas simples. O que eu fiz hoje? Eu acordei, eu escovei o dente, eu fiz tal coisa. Então aí tendo esse interesse aí por novo vocabulário, tá? Novas palavras aí, isso ajuda muito também você enriquecer, tá? A qualidade do seu inglês, aprendendo coisas novas. Como falar, eu abri, são coisas simples assim, eu abri a geladeira para pegar alguma coisa. Eu quebrei um ovo para fazer um omelete. Coisas muito simples, só que isso ajuda muito, porque você, uma hora você vai usar isso aí numa conversa, né? Mesmo que seja coisa simples, mas também ajuda aí você a enriquecer o vocabulário e também aprender estruturas novas. Use aplicativos que te ajudam a então alcançar as suas metas, tá? Se você quiser, deixa um comentário aqui, por favor, eu trago um pouquinho alguns aplicativos aí, assim como o BBC English, por exemplo, que é um aplicativo ótimo aí, gratuito, que você pode baixar no seu celular
e conseguir aí notícias, né, para você ler, ou você conseguir escutar notícias também, e dessa forma aí você vai conseguir aprender inglês, né, o inglês real ali com as notícias do que está acontecendo no mundo, né, e de novo, enriquecer aí o seu vocabulário. E aí vai uma dica aí de um aplicativo muito legal para você, é o nosso aplicativo aqui da Talk It Easy, que te ajuda então, desde o comecinho, tá? Você começar a aprender aquelas primeiras frases. A gente tem um método que a gente chama de método invertido de ensino, que é primeiro você aprende, você vem para a aula de conversação apenas para praticar aquilo que você aprendeu, né? E esse nosso método invertido é uma coisa muito simples, só que faz você aprender inglês até 5 vezes mais rápido, ok? Então se você quiser mais dicas também sobre esse nosso aplicativo, por favor, deixe um comentário aqui ou mande uma mensagem pra gente. Dica número 9 aqui, estude pelo menos 15 minutinhos por dia. Não tem nada mais estressante do que você chegar ali na sua aula ou você simplesmente abrir ali o seu livro ou o seu caderno para estudar e não lembrar, né, daquilo. É muito ruim, você fica pensando, nossa, eu estudei isso, mas eu não lembro mais. Só que a verdade é, se você quiser aprender inglês, você aprende. Todo mundo aprende inglês, né? Ao contrário que muitas pessoas falam aí, né? Ah, eu sou muito velho, ah, eu sou muito novo, ah, eu tenho muita coisa na cabeça. Não, todo mundo consegue aprender inglês. A gente só precisa mudar algumas coisas da nossa rotina. E assim, se você não estudar, se você não manter ali um pouquinho por dia, você não vai aprender. Wow, just wow. Eu peço até desculpas aí pela sinceridade, mas é a verdade, né? Eu preciso falar isso para você. Se você então não manter um pouco de estudo por dia, você não vai aprender, tá? Você pode ficar aí 10, 15 anos estudando que você não vai conseguir aprender. Por quê? Imagine assim, você vai para uma escola e decide estudar, fazer 2 aulas de conversação por semana, tá? Imagine só, 2 horas de conversação por semana. Você está ali dentro da aula, você está praticando. Você vai para sua casa e passa a semana inteira sem estudar e volta só apenas a semana que vem, né? Então, uma semana a gente tem 168 horas, né? O que são 2 horas perto de 168, certo? Então, mantenha o estudo em dia, tá? Estude pelo menos 15 minutinhos, seja por frase, seja pelos aplicativos, por música, tá? Se você checar aqui nos nossos vídeos, você vai aprender um pouquinho também aí sobre como usar músicas e séries aí para aprender inglês também, ok? E a 10ª e última dica aqui, eu já falei para você um pouquinho sobre isso, aceite os erros, tá? Os erros são muito, muito, muito importantes, tá? E também seja receptivo a esses erros. Então, se você fez alguma coisa e alguém te corrigiu, falou alguma coisa errada, né? E alguém te corrigiu, marque aquilo, né? Coloque na sua cabeça, ó, então é esse tipo de estrutura que eu estou usando, eu preciso prestar um pouquinho mais atenção nisso. Então isso vai fazer com que você fique muito mais esperto, né, para as coisas que você está falando. Uma coisa que é um pouco mais complicada do inglês é assim, você aprende estruturas separadas e a hora que você vai colocar essas estruturas dentro de uma conversação, acaba então aparecendo algumas dúvidas. Nossa, é assim mesmo? Essa estrutura ficou um pouquinho estranha, ou quando que eu tenho que fazer isso? Quando que eu tenho que misturar o verbo to be, ok? E se você gostou dessas dicas aí, por favor, deixe um comentário aqui pra gente. Compartilha aí também comigo sobre o que você faz, né? Alguma coisa que eu não mencionei aqui, por exemplo, para se manter aí motivado para estudar. Beleza? Então te vejo na próxima, hein? Bye, bye!